Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai resolver a questão 30, 31 e 32 de matemática. Muito simples, essa questão aqui se repete nas provas e dentro da mesma prova às vezes. Aí vamos ler aqui para ver. A produção de uma peça é feita em prensas. Aí tudo bem. Para a produção de certa quantidade de peças, geralmente utilizam-se 4 prensas, trabalhando 5 horas ininterruptas. Na última vez que se produziu essa quantidade de peças, utilizou-se 3 prensas e cadê? Com as mesmas condições. Aí ele quer saber, detalhe, você tem que ler. Vamos aqui. O tempo que foi necessário para a fabricação comparado ao tempo da fabricação com 4 prensas foi maior em. Beleza. É uma comparação de 5 com x, mas quem é x? O primeiro passo é achar x. Então perceba, isso aqui é uma questão de regra de 3 simples. Como é que você resolve esse tipo de questão? Eu gosto de resolver assim, ó. Eu coloco, por exemplo, prensa. Perceba, quanto maior o número de prensas, maior a efetividade do trabalho. Então, eu vou precisar de menos horas. Obviamente, esse cara aqui vai ser maior. Então, se eu fizer assim, ó, 4 está para 5, assim como 3 está para x, vai dar errado, tá entendendo? Porque isso aqui é quando são grandezas diretamente proporcionais, mas são inversamente proporcionais, como é que a gente faz? Eu gosto de fazer assim, P, como eu expliquei em uma questão que eu já fiz aqui. Como hora é uma grandeza inversamente proporcional, eu coloco multiplicando direto. Se fosse, porque isso é igual a uma constante k. Se fosse inversamente proporcional, por exemplo, se tivesse aqui uma outra grandeza aqui, um outro fator, por exemplo, número de peças produzidos, né? Número de peças. Então, quanto mais prensas, mais peças eu consigo produzir. Então, o número de peças, n, ficaria aqui, embaixo. Isso aqui te ajuda muito a resolver essas questões de regra de 3 simples e composta. Então, tira o n aqui, que ele não existe. Então, isso aqui é igual a quê? Né? Isso aqui é igual a 4 vezes 5, que é no primeiro momento, e agora 3 vezes x. Simples assim. Então, x é igual a 20 terços. Isso aqui é o quê? O cara já esquece. De horas. Então, a gente achou o tempo em hora, não é verdade? Agora vamos raciocinar. Isso aqui é quanto? Né? Multiplica por 60 que a gente descobre. Quando eu multiplico por 60 minutos, eu acho a quantidade de minutos que 20 terços de horas equivale. Isso aqui dá 400 minutos. Então, 20 terços de horas é igual a 400 minutos. 400 minutos é igual a 6 horas e a quantidade de horas e 20 minutos, né? 6 horas e, na verdade, 40 minutos. Como é que a gente faz isso? Uma hora não é 60 minutos? Se eu multiplicar 60 vezes 6, são 6 horas. Então, 6 horas tem quantos minutos? 360. Então, se eu somar aqui mais 40, dá 400. Por isso que é 6 horas e 40 minutos. Sendo assim, uma comparação de 5 horas com 6 horas e 40 minutos é maior em que? O tempo foi. Quantas horas foi maior, né? Quanto tempo? 1 hora e 40 minutos maior. Ou seja, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo da fabricação com 4 prensas, ou seja, com 3 prensas, demorou 1 hora e 40 minutos a mais. Entendeu? Agora, se tivesse o gabarito aqui 6 horas e 40, seria muito perigoso, concorda? O aluno ia marcar isso aqui, sorrindo, achando que estava acertando, quando na verdade ele não leu o enunciado, e isso é uma chave para você acertar a questão, não só de matemática, como questões de história, geografia, língua portuguesa. Leia o enunciado, senão você vai cair num erro fatal. Tamo junto? Vamos agora para 31. Então, questão 31 aqui, vamos dar uma olhada nela. Fala assim: tem-se certa quantidade X de projéteis menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades ou de 30 em 30 unidades, sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se que não deve deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada. Muito simples, muito fácil, é uma questão de memecer. Então, é o seguinte: 20, 26 e 30. A gente vai ter que achar
qual é o mínimo múltiplo comum desses três aqui. Então, o primeiro passo, o 2. Aqui fica 10, aqui fica 13 e aqui fica 15. Show? Por 5, aqui fica 2, aqui continua 13, aqui fica 3. Por 3, depois por 2 e depois por 13. Beleza? Então, vamos multiplicar. Ou seja, quando a gente multiplica, aqui dá 10, aqui fica o quê? Fica 6, então dá 60 vezes 13. 60 vezes 13 dá quanto? Bora descobrir aqui agora. Dá 780, show? Só que 780 não é múltiplo de 35, né? Então, bora ver aqui, 780 dividido por 35. Dá quanto? 35 dá 2, que dá 7, sobra 8, dá esse 0. Então, também dá 2 e sobra 10. Sobra 10. Se sobra 10, meu amigo, falta aqui o quê? 25 para ficar 35 e dá exatamente 23. Então, a resposta é a letra A. Então, falta 25. Se eu tenho 10, se eu somo mais 25, é um múltiplo de 35. Então, é uma questão bem tranquila mesmo, assim. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Questão 31 aqui, uma questão... Ou 32, desculpa. Ele dá aqui um gráfico, né, de rendimentos. Aí a gente tem que analisar. Ele quer a alternativa necessariamente verdadeira. Aí a alternativa A fala assim, ó, para mais da metade das regiões, para mais da metade, o ano de 2020, dentre os apresentados na pesquisa, foi o ano em que o rendimento médio mensal por pessoa foi o mais alto para 50% da população com menores rendimentos. Então, vamos analisar aqui, ó. 2020 foi maior na região norte. Tudo bem, a região norte ganhou mais. Região Nordeste, em 2020, o rendimento foi maior também. Agora, em 2020, né? O maior, na verdade, aqui comparado aqui, foi em 2014. O Sudeste se deu melhor em 2014. A mesma coisa o Sul, o maior aqui foi em 2014. E Centro-Oeste também em 2014. Então aqui, ó, mais da metade foi maior em 2014 e não em 2020, como fala a questão. Falso. E aí, na região norte, em 2020, cada brasileiro que fazia parte dos 50% da população com menores rendimentos recebeu mensalmente 325. A pessoa tende a querer marcar essa. Mas isso aqui não significa que cada brasileiro recebeu isso. É uma média. Por isso está falso. Aí quando a gente vê a B, para os anos apresentados na pesquisa de 2014, foi para a região sudeste, aquele em que 50% da população com menores rendimentos receberam o maior rendimento mensal por pessoa. Exatamente, foi o que a gente já constatou aqui, né? Em 2014 foi o melhor ano, não só para a região sudeste, como para a região sul e centro-oeste. Então essa aqui já é verdadeira, marca ela já. Em 2019, nenhum brasileiro dos 50% da população com menores rendimentos recebeu rendimento médio mensal menor que 436. Em 2000, falso, né? Falso aqui, ó. Temos Norte e Nordeste se deram mal. Essa aqui está muito falsa. A região Sul, para os anos apresentados na pesquisa, é que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira. Vamos ver se isso é verdade. Não necessariamente. Aqui, ó. Se a gente for analisar aqui, cadê? O Sul, Sul e Sul. 661. Ele fala que, para os anos apresentados na pesquisa, é que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira. Por que que não é essa? Porque isso aqui é uma média. Você não consegue prever isso. E ele fala que rendimentos mensais por pessoa. Cadê? A pessoa também ela pode ficar em dúvida entre essa e essa, tá? Agora, ele fala assim, para os anos apresentados na pesquisa é que teve os maiores rendimentos médios mensais dentre toda a população brasileira. Ó, vamos pegar um que, você tenta achar um que é mais alto, mas o gabarito não é essa, é a letra B, porque isso aqui é uma média, né? A gente não pode falar que isso tudo aqui foi por pessoa. Eu sei que é per capita, mas é um rendimento médio mensal, né? E aí, quando a gente analisa, a gente pode ter também outras regiões ganhando mais por pessoa. Entendeu?